né? Hoje é nosso último encontro. Que saudade que eu já estou de todo mundo. E a gente vai falar um pouquinho sobre continuar, né, no nosso trabalho sobre a liderança, tratando de uma questão importante que é o engajamento de outras pessoas, de trazer outras pessoas para uma organização, para um projeto, para um movimento, né? Ao longo desse tempo, a gente priorizou, de certa forma, o foco num lideranças e num movimento de desenvolvimento de Nova Lima, de melhoria de Nova Lima. Mas tudo que a gente tem falado, de alguma maneira, também se aplica a esses outros contextos, né? Eu vou começar a apresentar. Quem quiser me interromper, gente, ou interrompe, ou manda no chat, a Lili está mais ou menos controlando, não precisa ficar todo mundo caladinho para falar só no final, não, tá? Fique à vontade. Então, nós vamos focar em 3 questões importantes: o engajamento e 2 aspectos que contribuem e facilitam o engajamento, que é a comunicação para a participação e os resultados e os impactos, para a gente entender isso. Então, quando você começa um movimento, uma ação, você tem uma meta. A gente discutiu muito, mostramos lá aquele trechinho da Alice no País das Maravilhas sobre a importância de saber para onde você quer ir. Mas o primeiro desafio não é sair feito cachorro doido tentando cumprir essa meta de transformação. O primeiro passo é criar as condições para que ela seja alcançada. E que condições são essas? Construir o engajamento dos parceiros, abrir espaços, conhecer a realidade. E o mais complexo deles é essa construção do engajamento, que passa por 4 etapas. Identificar os parceiros. Identificar os parceiros que a gente precisa para alcançar aqui essa meta, esse objetivo. Compartilhar o sentido, construir confiança entre os parceiros e construir autoconfiança, que é cada um saber que isso que ele está se propondo é possível. E esse é o momento de você reformular o interesse individual como interesse comum, identificar os valores que compartilham, que é a forma de construir o sentido, e imaginar objetivos que podemos alcançar ao longo do processo, né, ao longo da ação, usando os recursos de todos juntos, né? Existem grupos de parceiros, pessoas que são mais propensas a participar, as quais é mais fácil motivar e chamar. A primeira, pessoas que já participaram no passado e que tiveram êxito, elas são mais propensas a se mobilizar do que quem nunca participou. Elas sabem que a coisa é trabalhosa, mas que é compensadora, que tudo tem seu preço, né? O esforço necessário, mas que é possível. A densidade de relacionamentos pré-existentes entre os membros de um grupo. Então, se uma comunidade é uma comunidade mais unida, que já tem uma relação de confiança, também é mais fácil. Eu fico imaginando, aqui onde eu moro, né? A gente é muito distante uns dos outros. Tem uma convivência amável, todo mundo muito educado, bom dia, boa tarde, boa noite, mas não tem. Aí, quando acontece alguma coisa, como a pandemia,
você tem um certo adensamento do relacionamento, mas a precariedade dele aparece nos pequenos momentos. Então, assim, o clube está fechado. E aí tem gente que acha que o clube tem que abrir e reage de uma forma muito muito radical, no sentido de falar assim, não, nós queremos, é importante estarmos todos juntos. Espera aí, gente, não estamos juntos. Eu não quero que o clube abra ainda. A gente já teve 2 ou 3 casos aqui. Imagina se o clube tivesse aberto. Então, essa falta para mim a confiança nas outras pessoas de que elas estão fazendo o que elas têm que fazer. Então, quando você tem essa densidade de relacionamento, essa confiança facilita os acordos, né? Tem um livro muito interessante, porque nos Estados Unidos teve um período, assim, os Estados Unidos têm uma tradição comunitária muito forte. E não importa muito onde esses relacionamentos se dão. E aí tem um livro que chama Jogando Boliche Sozinho, que é quando você tem uma série de coisas que começam a corroer essa proximidade comunitária, que antes todo mundo ia jogar boliche. Você ia para o boliche e lá você encontrava com as pessoas, né? E isso... Então, você não tinha que sair de casa com uma companhia. Lá se arrumava a companhia. E aí, na medida em que as pessoas foram se fechando mais e começaram a jogar boliche sozinha, a cidade perdeu o capital social dela. Esse termo, capital social, que é a capacidade que uma comunidade tem de se articular, de fazer acordos e de construir transformações juntos, né? Foi um termo cunhado por um americano chamado Robert Putnam, quando ele fez um estudo na Itália, porque a Itália, o sul, é um pouco desenvolvido, mais rural, e o norte, onde tem, né, Turim, Milão, as indústrias, e muito desenvolvido. E eles resolveram, o governo resolveu fazer um programa para diminuir a desigualdade entre o sul e o norte. A renda é muito diferente, as oportunidades, tudo. E aí, depois de 10 anos, ao fazer uma avaliação, eles viram que o programa, em vez de ter diminuído a distância, tinha aumentado a distância. E o Putin, então, vai fazer uma análise disso e ele descobre o seguinte, que o norte teve muito mais capacidade de se organizar e acessar os recursos que foram postos à disposição das cidades, né? E aí o que tem de diferente? Aí ele fala, tem 10 vezes mais corais, tem mais time de futebol, tem mais grupos ligados à igreja. Então, essas pequenas organizações cotidianas que criavam relações e confiança e tornavam mais eficazes as iniciativas de fazer acordo. Contando um caso que demonstra isso muito bem, em Milão, você tem 2 times grandes, né? A Inter e o Milan. E os 2 têm um estádio grande, um Mineirão lá. E como que funciona o negócio? O dia que o Milan joga, o estádio chama San Siro. Vocês podem ver na televisão, transmitindo o jogo no estádio de San Siro. Tá. O dia que a Inter joga, chama Giuseppe Meazza, que foi um grande jogador da Inter antigamente. Então, assim, olha, o capital social, os 2 em campo querem
se matar. Os dois querem ganhar, são grandes rivais, são grandes times e grandes rivais. Mas para que cada um tem que ter a sua arena, né? Logo eu do Galo, a sua arena, né? Não faz sentido um investimento desse de uma arena. Então eles têm um estádio que, dependendo de quem joga, tem aquele nome, que é o nome. San Siro é o bairro onde fica o estádio e onde o Milan tem a sede dele, onde ele nasceu, e do outro lado tem, então, a Inter jogando. Então, a importância desses pequenos grupos, dessa turma do buraco, turma do futebol, pessoal do churrasco, do bar, daquele bar ali, isso tudo cria capital social, cria relacionamento e cria confiança. Uma outra coisa é que são pessoas que acreditam que outras pessoas estão dispostas a participar e compartilhar objetivos. Se você não acredita, você não faz. Há uns anos atrás, quando começou o negócio de rodízio para diminuir os problemas e a poluição, né, problema de tráfego e poluição em São Paulo, o primeiro mês foi facultativo, eles pediam para que você não saísse, tal, que fizesse o rodízio. E aí, na véspera, a Folha de São Paulo publicou uma pesquisa e tinha lá 70% das pessoas diziam que estavam dispostas a deixar o carro em casa. E só 15% acreditavam que os outros iam deixar. O que vocês acham que aconteceu? A iniciativa fracassou. Já na primeira semana, foram, sei lá, 50% e foi decaindo até que na quarta semana, né, você tinha menos de 10% das pessoas aderindo ao rodízio voluntário. Uma outra coisa que faz muita diferença é essa busca do sentimento de uma identidade coletiva. Esse desejo de fazer parte, de participar, de construir uma coisa maior, ele é um desejo socialmente justificado para as pessoas. Então, por isso que algumas pessoas aqui, o Roger, que é um psicólogo social, ele fala assim, como é que a gente vai explicar que as pessoas participem em causas perdidas? Né? Um negócio que não vai dar certo, que é coisa, e tem gente que participa, porque quer fazer parte, quer ser identificado com aquele grupo que está lutando por uma coisa que ele valoriza, que ele reconhece como importante, mesmo que não vá acontecer. A outra... Ai, desculpa. Meu telefone, de vez em quando, o Google fica procurando coisa de que eu estou falando e dá respostas. Um outro aspecto importante da gente entender para isso, esse processo de engajamento, é que o custo individual de agir excede, no primeiro momento, os benefícios individuais. Quer dizer, você não vai ter aquilo que está te motivando, a sua meta, logo de cara. No começo, você vai ter mais trabalho, você vai ter reuniões, você vai ter que procurar as pessoas, você vai ter que ler e estudar sobre um tema. E aí, então, você tem que ter uma certa disposição para um sacrifício pessoal. E para ouvir as pessoas que vão virar e falar, se dane, esse negócio não... Quando a gente começou um movimento de creche na escola de arquitetura, quando eu estudava lá, em 1977, e a gente se achando, né, assim, feministas, pioneiras,
na luta pela creche e tudo. Aí, colegas nossos, que a gente achava que eram assim, de vanguarda em muita coisa, né? Escola de arquitetura, e coisa, começaram a pôr cartaz no corredor, assim, perto dos nossos: traga seu cãozinho, vamos fazer um canil na escola. Traga sua avó, vamos fazer um asilo na escola. Quer dizer, um monte de pessoa que não entendia o significado de uma creche numa escola que tinha muitas mães e muitos pais estudando ainda. E ridicularizavam a nossa ideia, por mais confiança que a gente tinha no potencial dessa ideia de ter uma creche, né? E essa ação coletiva, então, que precisa envolver as pessoas, ela precisa de que o significado seja compreendido como fundamentalmente social, né? Nós erramos ao juntar só as mães e os pais. Nós erramos porque nós não chamamos todo mundo para mostrar como que para qualquer mulher, para qualquer homem, ter uma creche na escola era uma coisa que era boa para todo mundo, né? E foi uma coisa muito interessante que quando essa creche começou a funcionar, as crianças ficavam num jardim lá na escola e vários alunos que não tinham filhos, mas que estavam sozinhos em Belo Horizonte estudando, começaram a frequentar a creche e na hora dos intervalos ficavam lá brincando com os meninos. Aquilo tinha um papel que a gente nunca imaginou antes, que era assim, afetivo, uma oportunidade afetiva para pessoas que estavam aqui sozinhas, né? E um outro aspecto que precisa ser trabalhado é que a ação coletiva ela é mais valorizada e mais reconhecida quando a ação individual é incapaz de responder, de resolver o problema, né? Quando você tem uma questão que só uma ação coletiva pode fazer e gerar diferença, né? E isso numa cidade é difícil escolher qual exemplo que a gente vai dar, né? Então a gente tem essa, é mais fácil você fazer as pessoas entenderem. Agora, nesse momento, nós estamos falando ainda falando com a razão das pessoas, né? Agora, além disso, isso move, as pessoas se movem pela emoção também, né? E existem três situações que movem e despertam a emoção das pessoas. Uma delas é a reputação, né? As pessoas querem se ver como pessoas do bem. Então, se uma causa é boa, vai ser boa para muita gente, eu quero estar nessa causa, eu quero estar junto, eu também quero ser depois reconhecida por ter participado. O pertencimento, o sentimento de pertencer a um grupo, também é uma necessidade humana básica e envolve, né, as emoções de amor, de orgulho, de empolgação, compromissos afetivos que tendem a persistir mesmo depois que aquele movimento acontece. E o desejo de contribuir para transformar o mundo, que é uma outra grande família de motivações que articula diversas emoções, né? O sentido da vida, deixar um legado, ter uma. Então, essas três coisas, trabalhar esses três aspectos, né? Através, por exemplo, de reconhecimentos, estratégias de reconhecimento pelo trabalho, reconhecimento público, celebrações, né, dos alcances. Isso tudo, então, toca as pessoas e desperta as emoções que elas precisam, né? Então, quando a gente fala de construir sentido, nós estamos falando disso, desses aspectos emocionais.
Aí muita gente fala assim, essas bobagens de medalha, de não sei. Gente, isso tem um papel também. Uma festa tem um papel também. Isso não é mobilização, mas isso faz parte de uma estratégia de mobilização atendendo necessidades racionais e emocionais das pessoas que participam. E assim fortalecendo um processo. E essa questão do sentido, o que é? Quando você tem uma organização baseada em valores e sentido, comparada com uma organização baseada em questões. Então, quando eu falo assim, olha, quando eu tenho um tema e eu quero, e normalmente quando elas estão questões, são questões negativas. Eu sou contra a mineração. Tá bom. Então, impossível acabar com a mineração. A mineração é uma realidade do nosso estado. Nós podemos fazer o quê? Nós podemos buscar um sentido novo para o nosso futuro, para a nossa economia e para a nossa mineração, né? Que ela seja uma mineração que promova o desenvolvimento, que não seja uma economia de enclave, né? Como ela historicamente é, que você gera recurso numa comunidade, mas esse dinheiro não fica na comunidade, a maioria dele vai embora, né? E vai embora de Nova Lima, e vai embora de Minas Gerais, e vai embora do Brasil. Então, quando você sai dessa coisa da questão e passa para o valor e o sentido, você consegue uma diversidade de visões que conduz mais, com mais riqueza a uma solução. Né? Então, a diversidade se torna um ativo. Quer dizer, se eu quero pensar a educação, se eu quero simplesmente pintar a escola, tá, vai lá, pinta a escola. Acabou, a escola está pintada, vai todo mundo embora e amanhã tem alguém rabiscando a parede da escola. Mas se eu trabalho o sentido da educação, a vivência, a prática comunitária, eu vou pintar a escola junto com os outros, mas trazendo para aquela escola do meu bairro um sentido de cuidado e de posse. Né? Não sei se está ficando claro, vocês são muito caladinhas. E eu não vejo a carinha de ninguém, então eu fico perdida às vezes. Anise, eu vou falar. Eu estou escutando você e assim fica uma angústia, sabe? Um aperto mesmo assim no peito, porque tudo que você está falando faz todo sentido, né? A gente te escuta e consegue enxergar isso como sendo assim uma engrenagem que está realmente colocando as coisas em movimento. E muita coisa vem à memória, né? Que conversa com o que você traz. Então, por exemplo, no início da pandemia, quantas mobilizações a gente viu acontecendo, né? E eu acho que totalmente conectadas com aquele desejo de contribuir de modo efetivo, né, para mudanças e tal. Tem muitos momentos aqui que a gente vê, lembra de experiências, mas a sensação que eu tenho é de que são experiências assim, espasmos, sabe? Não são propostas que a gente vê numa linha do tempo contínua, né? Onde a gente consegue virar e falar assim, teve esse resultado disso aqui. É como se a gente visse partes do processo acontecendo sem uma amarração, talvez porque não tinha um propósito integrador, não teve a liderança efetiva. Faltou uma liderança que puxasse para um sentido maior daquela ação. Né? Acho que sim. Tem sim, mas olha para o outro lado, assim, com o capital de generosidade que a gente tem na nossa sociedade, esperando, né? Como as pessoas gostam de participar, de fazer parte, de contribuir para uma coisa melhor, né? Com que orgulho elas contavam que estavam
pegando cesta básica, máscaras e coisas para doar, né? Quanta coisa foi feita. Então, isso mostra que a gente tem esse capital social, mas que a gente não tem acessado de uma forma adequada para construir o que a gente precisa, né? Eu fico com a sensação de algo que a gente até já conversou antes, né? É como se a gente estivesse um tanto contaminado de notícias e energias que nos puxam tão para baixo que a gente não acredita mais nessa capacidade positiva da sociedade, né? Eu escuto muito aqui em casa, meu marido fala demais assim que as pessoas não prestam, o Brasil é ruim, sabe? Sempre no coletivo, assim, de que não existe ninguém que tem valor. E eu sempre falo com ele, alto lá, eu não comungo com isso não, né? Porque a gente fica generalizando, pluralizando essa leitura, mas peraí, tem um monte de gente boa que eu conheço que está doido para fazer transformação. Eu como acho é que que isso... Eu acho que as organizações, Liliana, as organizações sociais fazem muito esse papel de dar sentido, de conectar as ações, né, de oferecer uma liderança. Mas para que as organizações sociais continuem fazendo isso, eu acho que é muito necessário que elas possam ter recursos, porque eu acredito também que a transformação social ela acontece somente com continuidade e consistência, né? Porque senão são ações pontuais, que são muito bem-vindas, demonstram esse capital de generosidade, de boa vontade, mas para que ela gere um impacto duradouro e maior, que a gente vai olhar e falar, nossa, olha só a sequência, a soma de todas essas ações aqui nos levou para esse ponto, né? Juntou todas essas pessoas. Eu acho que a continuidade e a consistência ela é extremamente importante nesse compromisso, e as organizações sociais, se elas têm esses recursos, eu acho que elas conseguem ter esse papel, né? Profissionalmente, vamos dizer, que ele é muito importante, ele não é só assim um papel que vai de repente acontecer, ele é parte de uma estratégia, ele é parte de um planejamento. Eu acho que eu vejo isso. E tem uma coisa nisso, Joane, que é uma certa humildade na definição disso, né? Assim, na definição do seu caminho e dessas transformações, as coisas pequenas, sabe? Assim, tem uma palavra japonesa, né, que eu pus aí para vocês, Zenshin. O Falcone usa isso, se não me engano, Mara, que fala assim, significa o avanço gradual e o desenvolvimento contínuo. Então são pequenos passos, mas a caminhada é constante, né? E entender que durante um processo de mobilização você precisa pausar, refletir sobre o progresso, a falta dele, barreiras, aprendizagens e aquilo que a gente falou de recriar as estratégias, né? Eu trouxe um vídeo para a gente discutir no final, que eu acho que vai nos ajudar a aprofundar, né, nisso que você está trazendo, sabe, Lili? Que é muito imobilizador, né? Quando a gente acha que não vale a pena, ou que não vai ter eco, que não vai ter força de convocação, aí a gente, de cara, já desanima. No encontro passado, eu tinha colocado um slide, não sei se você lembra, que fala, se você oferece só o imaginário, gera angústia. Mas se você oferece só as oportunidades de ação, vira um movimento esporádico, um espasmo, como você falou. E se você não coletiviza, vira uma coisa, desanima, né? Porque você perde um fator de manter a coisa acesa, que é o seu compromisso com os outros.
quando você não sabe se os outros estão fazendo alguma coisa ou não. Então, é muito importante que a gente cuide sempre do imaginário, do propósito, do sentido, das propostas de ação e da coletivização do que está sendo feito. Porque esse motorzinho, com essas 3 engrenagenzinhas girando juntas, ele tem um poder muito grande de atuar. E a outra coisa que eu acho que é importante a gente também considerar, né, é que às vezes não precisa mesmo. Quer dizer, viemos, cumprimos um papel e acabou. Você pode aproveitar aquele ânimo, né, aquela vitória, aquela motivação para um outro tema, mas pode ser que não. Olha, era que a questão da cesta básica, por exemplo, teve um papel importantíssimo no momento em que ainda não havia nenhuma estrutura de governo, com as pequenas ajudas. Quer dizer, a sociedade correu e acudiu. E aí chegaram questões estruturais, a cesta básica dos meninos da escola, os R$ 300, 600, né? Agora que é 300. Que foi, eu como aposentada, recebi o 13º adiantado. Então, foram sendo feitas coisas estruturais e para todo mundo. Enquanto isso não chegava, foi super essencial essa ação rápida e eficiente de vários grupos que a gente viu, né? E eu acho interessante que muitos grupos mobilizados por profissionais de comunicação que trabalham nas empresas e que têm como especialidade as relações com a comunidade, né? O caso do Maurício, o caso da Cinque, como que chama aquela menina que era da MBR, Cássia Cinque. Tem mais uma A pessoa. Cássia Cinque, né? Ela já faz esse movimento há bastante tempo, a Cássia. Mas ela deu... Teve o Espalhe Cestas também, que era todo mundo de comunicação. Isso, a Raquel, você. Então, assim, são pessoas que têm um relacionamento, que conhecem comunidades e que falaram, gente, eu sei que não vão dar conta. E saíram correndo, mobilizando o Cláudio Boechat também. Né? Então, pessoas que a gente conhece, que trabalham com as comunidades e que conhecem as comunidades que saíram correndo. Foi super importante para muita gente, sem dúvida, né? Aí apareceram outras coisas mais sofisticadas, mais criativas, mais sólidas, né? É o que é. Oi. Oi, gente. Cheguei um pouquinho depois, mas agora eu já sei que fica gravado. Que bom, né? Que eu não vou perder essa primeira parte aí. Eu fico em conflito, sabe, Nízia, quando você fala assim, vocês estão caladinhos, porque eu sei que o tempo ele é pequeno e às vezes dá vontade de fazer essa participação, mas eu acho que eu tô aqui querendo te ouvir mesmo, sabe? Então saiba que eu tô aqui ouvindo, anotando, eu tô quase escrevendo livro, né? Então, com essas trocas que têm sido muito ricas, assim. Mas eu só para poder contribuir numa questão que eu achei bacana que a Joane colocou, né? Da questão das organizações, e eu voltei lá no nosso primeiro encontro. E no nosso primeiro encontro, você começou a falar com a gente sobre contar história, né? Você falou com a gente, e aí se eu for buscar e for brincar na história do storytelling, né? Se eu for entender quem são os personagens, eu vou ver que o protagonista, durante muitos anos, eu achava que protagonista era o ator principal. E aí que eu fui entender que não é. O protagonista é aquele que quer a transformação e roda em cima de uma determinada transformação. E o que eu tenho... E aí eu lembro de você falando de começar primeiro com a minha história, né? Qual é a transformação que eu quero, né? Enquanto protagonista, que seja inclusive da minha história, porque tem muita gente vivendo como coadjuvante, né? Qual é a transformação que eu quero, depois para os demais e expandindo isso daí.
Então, eu vejo que, eu sei disso, porque essa semana eu estava com alguns alunos, que fui convidada para poder falar com o pessoal do ensino médio, sobre propósito, inclusive, né? A gente estava conversando sobre isso. Eu falei, como isso é importante sair do individual, para contar essa história completa, né? Então, de montar, às vezes, esse propósito, qual que é o seu sentido? As pessoas formam e não têm uma carreira, só formam uma profissão, que às vezes não entendeu que transformação, o que ela quer, né? Mas, enfim, dá vontade de falar muita coisa, mas já estou fechando o microfone, porque eu estou aqui para ouvir. Mas eu acho que é um comecinho, né? Uma sementinha. E eu estou muito feliz com essa iniciativa e grata aí, né, por esse encontro. É isso. Letícia, faço das suas palavras as minhas. Porque assim que a Nízia começou, a minha cabeça foi lá no primeiro encontro. Aliás, ela foi um pouco antes do primeiro encontro. E aí veio a Joane, fez um comentário, veio a Liliane, fez um outro comentário. E aí a cabeça está aqui o tempo todo. A parte que eu deixei para as anotações já virou uma outra parte para as anotações. Mas pegando um pouco do que a Liliane disse, e pensando nesse processo, né, que a gente construiu aí nesses encontros, eu fico muito preocupada, além da coletivização, da apropriação que as pessoas fazem de termos e conceitos, e elas acabam usando de uma forma, na minha opinião, indiscriminada, né? Então, você pega termos, você pega conceitos que estão em moda ou que são de um outro contexto e aí começa a utilizar, todo mundo ruim, todo político é corrupto, todo funcionário público não trabalha, e você vai relativizando tudo. Isso é muito sério, né? Quem faz trabalho voluntário é porque não tem serviço. Então, você professor é porque não passou em outra coisa, né? Não passou em outra coisa, por isso. Normalmente, professor não trabalha, né? Ele vai lá, mas você trabalha? Não, você é professora, professora não trabalha. Então, professor dá aula, só dá aula. O que me chama a atenção é que isso para mim são máximas, algumas dessas máximas as pessoas vão pegando e se apropriando dela, né? Se desmerecendo. Então, eu fiquei pensando em todo esse processo aí, quando você chega nesse slide antes desse aqui, que você fala aí, que você precisa ter sentido, a questão da reputação. Nossa, fiquei aqui também borbulhando para falar, tá? Que bom, mas eu fico mais feliz assim. 1 hora, para gente que fala muito, é muito pouco. Eu não quis trazer uma ideia desmobilizadora. Eu quis trazer um pouco do senso comum, porque eu acho que, às vezes, dá essa angústia na gente, né? A gente está olhando para uma coisa tão maravilhosa, tão bem estudada e amarrada, e a gente fica se perguntando, mas por que que a gente não... Por que que isso não está aí no nosso cotidiano, entranhado, né? Nas nossas veias, né? E eu acho que esse ponto que a Mara está trazendo, assim, eu diria que são as verdades que as pessoas vão construindo e elas vão tomando conta. Elas vão tomando conta da... E vão estigmatizando também. Porque você vê assim, o que faz a mobilização, a comunicação, assim, nada disso tem um valor em si. O que dá valor é o sentido que se tem. Quando você pega Hitler, foi um grande mobilizador, mas ele não tinha um horizonte ético. O horizonte dele era a limpeza, sei lá, não tem nem palavra para o que a gente fala. Do outro lado, Gandhi também foi um grande mobilizador, só que o horizonte ético dele era a promoção e a garantia de direitos, né, para o povo indiano. Então, a mobilização em si é uma ferramenta vazia. E aí ela é estigmatizada e as pessoas têm medo do poder que ela te dá, né? Mobilização requer esforço, eu acho também, sabe, Liliana? Assim, não, é igual felicidade, assim, você é responsável pela sua felicidade, você tem que trabalhar para ela,
fazer coisas boas, fazer boas escolhas, bons pensamentos. E eu acho que a mobilização, ela também requer você parar para pensar, refletir, requer estratégia, requer você ter uma liderança que vai estar, ou um grupo de pessoas vão estar sempre se relembrando quais são os seus valores, que isso não é verdade, essas coisas são mentira, que a gente acredita que é nisso e vamos seguir em frente, teve um obstáculo. E é constante, assim. Então, às vezes a gente fica desapontado, eu acho que porque é um esforço mesmo, é um conhecimento mesmo É um que tem que ser trabalho colocado contínuo. Ali. É um trabalho, ele não, É um trabalho, não é uma não tarefa. surge assim. Sabe, É uma tarefa. Uma dúvida mesmo que me surgiu, tá? Eu fiquei pensando muito aqui, nesse momento, na questão agentes transformadores. Quando você normalmente vai para essas frentes, algo que me chama a atenção é que normalmente você encontra sempre as mesmas pessoas. A gente está vivendo um momento, pelo menos é o que eu sinto, tá? Que você não vê novas pessoas chegando ou com um propósito, ou para fazer parte de algo que já exista, para acrescentar. Então, são sempre as mesmas pessoas. Os movimentos, eles estão marcados sempre pelas mesmas pessoas. Essa é a percepção que eu tenho. Gente, não, acho que esse é um tema que aparece sempre, Mara. Mas a questão é porque essas pessoas têm esse propósito, têm esse compromisso como compromisso de vida. Mobilizar elas é a coisa mais fácil que tem, né? Agora, se você quer a participação maior, você tem que buscar as outras, compartilhando sentido, oferecendo espaço, compartilhando responsabilidades e informação. E sem deixar que essas que sempre estão mandem nas outras de uma forma, porque normalmente são pouco democráticas. Ou pelo menos, assim, muitas vezes são pouco democráticas e assustam e afastam outras pessoas. Sabe? Acho que a gente tem que tomar cuidado, aproveitar o que tem de bom e cuidar do desenvolvimento delas para que elas promovam o desenvolvimento de outros sem se sentirem ameaçadas por isso. São interessantes pontos de vista, né? E aí, Mara, só para poder te acalentar nessa história toda, por exemplo, eu sou uma nova aqui. Primeira vez que eu estou participando. São sementinhas que vão acontecendo. Às vezes eu realmente queria essa sala com 100, 200, 300 mil, né? Com máximos. Mas é a primeira vez que eu participo, né? Então, às vezes, a gente não percebe o movimento que a gente está fazendo, mas se eu não, né? Tem uma pessoa a mais aqui. As pessoas, elas vão se unindo, né? Mas agora eu fechei mesmo meu microfone. Eu queria falar, eu também fico aqui, Nisa, sem querer interromper, que tem tanta coisa maravilhosa que você fala, eu até levantei a mão aqui antes, porque o que eu percebo é que as coisas ainda são muito separadinhas, sabe? Então, assim, tem as ONGs, as organizações sociais que têm um movimento muito bacana, mas ainda eu sinto, não estou falando que é verdade, mas o meu sentimento, né? Que ainda são isoladas. Aí uma prefeitura que faz uma coisa isolada, ainda eu sinto que as coisas são bem isoladas. Quando você quer até participar, às vezes você não sabe nem onde que você vai. Um pouco disso você falou, ainda ficam fechados, né? O meu grupo está fazendo isso, o meu grupo está fazendo aquilo. E aí eu vejo que a própria educação nossa, né? Você pergunta para o menino qual que é a profissão que ele vai ter. Não é? Os meninos são treinados, ensinados a ter uma profissão, né? Ainda nas escolas a gente pergunta, ainda ensina os meninos a ter uma profissão. E não ter essa visão muito coletiva. Qual que é o bem que as escolas estão fazendo, ensinando as crianças a fazer uma construção coletiva na sociedade? São poucas escolas que fazem isso, efetivamente, né? Vamos pensar aqui numa construção coletiva para as cidades, né? Que a gente está aqui. Então, eu vejo que então, a educação está cuidando de uma coisa ainda, por mais que a gente vê movimentos, eu acho que tem vários movimentos,
mas eu ainda vejo os movimentos muito separadinhos, como se cada um estivesse cuidando ainda do seu pedacinho, do seu quadrado, e as coisas se misturam ainda muito pouco, na minha percepção. Pois é, mas nós vamos ver uma frase no final sobre esse assunto também, Tereza. Obrigada. Agora eu queria falar de uma coisa que é muito importante, que é a comunicação para construir sentido de participação, que tem a ver com isso que nós estamos conversando. Porque a participação é diretamente... Quem constrói sentido, a gente constrói o sentido comum através do diálogo, da conversa e, portanto, da comunicação, né? E quanto mais a capacidade de construir esse sentido, mais a possibilidade que ele seja uma decisão compartilhada e maior a sua potência para influir e participar das decisões. Então, é muito importante que em cada módulo, se eu tenho um projeto, um processo que eu quero desencadear, em cada momento você ter clareza do sentido e da participação que você precisa. Tipo de participação. Porque esse tipo de participação é que vai definir a forma como você vai se comunicar. Hoje eu resolvi trazer fotinho dos nossos ídolos. Esse é o Gans, que é um autor que eu tenho citado muito. Tem uma carinha boa, né? Que ele fala. Uma das coisas que ele fala muito é sobre a comunicação de resultados, como ela deve ser clara, mensurável, específica, para que o progresso seja avaliado, a prestação de contas praticada e a estratégia adaptada com base na experiência. Então, um dos temas é a comunicação de resultados, porque com maior frequência descamba para uma propaganda. Olha como eu sou formidável, olha que beleza que eu fiz, olha como que é, e deixa de ser clara, mensurável, específica. A prestação de contas vira um autoelogio, né? Então, a importância de você dar um sentido para essa comunicação de resultados. E entender, peraí que isso aqui eu fiz uma coisa errada. Entender que uma comunicação ela é estratégica, quer dizer, ela não é promocional, ela não é só buscando reconhecimento, né? Quando ela responde aos objetivos, quando ela contribui, né? Articulando, coordenando, harmonizando as ações das pessoas, abrindo, né? E democratizando a informação, quando ela tem conteúdo próprio, ou seja, quando contribui para que, a partir da gestão da informação e da construção de sentido e sentido compartilhado, para o cumprimento do plano. O objetivo é o cumprimento do plano. A comunicação entra azeitando as relações e democratizando a informação, estruturando a informação numa perspectiva do sentido. Lili, desculpa eu intrometendo aí, mas assim, só de levinho. E aqui a gente vê esse gráfico que é desse autor Juan Camilo, é um colombiano que trabalhou com Bernardo Toro, só que ele é bem assim, centradinho, organizadinho, eu adoro esse quadro dele. Que ele mostra assim, que o tipo de comunicação, de relacionamento, né, aqui da horizontal, gera maior ou menor participação. Se você só dá a informação, você vai ter essa setinha pequenininha aqui mas às vezes é só isso que você precisa e é só isso que você faz. Não precisa ir até lá no fundo. Você pode fazer uma consulta. A consulta aumenta um pouco a participação porque as pessoas começam a se ver, a refletir um pouco e se reconhecem.
se elas não são só consultadas, mas elas participam de um processo de deliberação das ações, o que vamos fazer, como vamos fazer, mais participação, mais engajamento. Se elas participam da concertação, né? Se elas participam de uma negociação em que elas oferecem e recebem sessões, né? Isso aumenta. E se elas assumem a corresponsabilidade, é o grau mais elevado da participação, né? Então, cada projeto, cada ação, você pensar qual é o nível de participação, de envolvimento que você precisa. Se é que as pessoas estejam informadas, né? Então, a informação como capacidade de informar e o reconhecimento da necessidade de ser informado. A consulta, a capacidade de consultar e disponibilidade para ser consultado. São competências que são necessárias. A deliberação, a capacidade de deliberar e a disposição para reconhecer os argumentos do outro. A concertação, a disposição para negociar os próprios interesses e a corresponsabilidade, assumir o compromisso. Muitas vezes a gente precisa de corresponsabilidade e acha que porque consultou está feito, né? Não está, não adianta. Não é, você precisa de ter essa abrir o espaço e criar oportunidades. Então, assim, eu dei a informação, tá bom. Então, vamos fazer uma pergunta, vamos procurar as pessoas, vem cá, recebeu, entendeu, tem dúvida, né? E entender que assim, é importante que você tenha isso. Aí, fez uma consulta, tá bom, devolve, olha aqui, o que vocês me contaram, eu entendi assim, deu dessa forma, reunindo o que todo mundo pensou, nós chegamos aqui. Então, cada um desses processos, ele tem uma riqueza e uma contribuição própria. E, às vezes, tem gente que é só ficar informado, tem gente que vai embarcar mais, né? Então, a gente tem que ter essa noção para estruturar as nossas estratégias e de comunicação estratégica, né? E aquilo que o Gans falou, né, do comunicar os resultados. Uma primeira coisa que é importante é a gente ver o que é resultado. Vou pegar um exemplo. Eu faço um projeto de que eu vou dar um curso para consertar computador, manutenção de computador, para 30 adolescentes de uma comunidade. Tá? Aí, abri a inscrição, tal, realizei o curso, eram 8 semanas, apareceram os 30 meninos, dos 30, 29 chegaram no final. Eu fui muito eficiente, eu realizei o planejado, eu posso prestar conta da realização. A eficácia, esses meninos, eles aprenderam? Nós fizemos uma avaliação no final e deu que esses meninos aprenderam. Isso é um resultado também, mas é o resultado da eficácia. Agora, esses meninos arrumaram um emprego? O que aconteceu na família a partir da capacidade dele de gerar uma renda? Qual foi a transformação na realidade? Aí eu estou falando de impacto. Então, você tem esses 3 níveis e com muita frequência as pessoas chamam de impacto o que é eficácia. É muito difícil você gerar impacto se você não tiver eficiência e eficácia. Mas não convém que você confunda os dois, porque o que transforma a gente transforma a realidade através do impacto. E a importância dessa comunicação é também oportunidades para feedback, aprendizado e adaptações. Sempre, né? Sempre em movimento. E a qualidade de você definir indicadores
de eficiência, eficácia e impacto com relação ao que foi feito, né? Eu contei para vocês o caso do mastro da bandeira que o pessoal levou para cima da montanha para ver, da colina, para ver se ela já estava virando montanha. O que é esse, qual que é a vantagem desse indicador? Todo mundo olha e vê. Então, quanto mais visíveis, concretos e manejados por todo mundo, menos secretos e codificados os indicadores, mais mobilizadores eles são. Né? Aquela história do girassol que eu contei para vocês, quer dizer, são formas, pensar formas em que ter os indicadores não seja uma fonte de poder. Os indicadores são públicos. Né? E aí, para a gente ir despedindo, né, essa frase do Bernardo Toro, que todo líder é criador de esperanças, mas não de ilusões. Sabe que a grandeza ou a miséria e a ética ou a corrupção não são resultados do destino, da sorte ou do azar, mas daquilo que nós, seres humanos mesmo, construímos. E por isso a gente pode modificar e transformar a sociedade em que a gente vive. Né? Então, a gente saber que nada disso é natural, que tudo isso foi criado, foi produzido, que é a fonte, essa consciência é a fonte do nosso poder, né? Que gera a nossa autoconfiança. Então, esse sorrisinho e essa cara boa aí para vocês também. E eu queria agora, para encerrar, passar um vídeo, compartilhar tela, sai daqui você, vem você. Ai, para! Espera aí que eu tenho que te compartilhar ali. Cadê o Zoom? Tá aqui. Compartilhar tela. Apareceu, gente? Sim. Tá aparecendo um carinho? Everyone in the audience here, a question. How many of you are completely comfortable with calling yourselves a leader? I've asked that question all the way across the country, and everywhere I ask it, no matter where, there's always a huge portion of the audience that won't put up their hand. And I've come to realize that we have made leadership into something bigger than us. We made it into something beyond us. We made it about changing the world. And we've taken this title of leader and we treat it as if it's something that one day we're going to deserve. But to give it to ourselves right now means a level of arrogance or cockiness that we're not comfortable with. And I worry sometimes that we spend so much time celebrating amazing things that hardly anybody can do, that we've convinced ourselves that those are the only things we're celebrating. And we start to devalue the things that we can do every day. And we start to take moments where we truly are a leader and we don't let ourselves take credit for it, and we don't let ourselves feel good about it. And I've been lucky enough over the last 10 years to work with some amazing people who have helped me redefine leadership in a way that I think has made me happier. And with my short time today, I just want to share with you the one story that is probably most responsible for that redefinition. I went to a school in a little school called Mount Allison University in Sackville, New Brunswick. And on my last day there, a girl came up to me and she said, I remember the first time that I met you. And then she told me a story that happened 4 years earlier. She said, on my day before I started university, I was in the hotel room with my mom and my dad. And I was so scared and so convinced that I couldn't do this, that I wasn't ready for university, that I just burst into tears. And my mom and my dad were amazing. They were like, look, we know you're scared, but let's just go tomorrow. Let's go to the first day. And if at any point you feel as if you can't do this, that's fine. Just tell us, we will take you home. We love you no matter what. And she said, so I went the next day and I was standing in line getting ready for registration. And I looked around and I just knew I couldn't do it. I knew I wasn't ready. I knew I had to quit. And she says, I made that decision. And as soon as I made it, there was this incredible feeling of peace that came over me. And I turned to my mom and my dad to tell them that we needed to go home. And just at that moment, you came out of the student union building wearing the stupidest hat I have ever seen in my life. It was awesome. And you had a big sign promoting Shine-R-M, which is Students Fighting Cystic Fibrosis, a charity I've worked with for years. And you had a bucket full of lollipops. And you were walking along and you were handing the lollipops out to people in line and talking about Shine-R-M.
And all of a sudden, you got to me, and you just stopped, and you stared. It was creepy. This girl right here knows exactly what I'm talking about. And then you looked at the guy next to me, and you smiled, and you reached in your bucket, you pulled out a lollipop, and you held it out to him. And you said, you need to give a lollipop to the beautiful woman standing next to you. And she said, I have never seen anyone get more embarrassed faster in my life. He turned beet red, and he wouldn't even look at me. He just kind of held the lollipop out like this. And I felt so bad for this dude that I took the lollipop. And as soon as I did, you got this incredibly severe look on your face, and you looked at my mom and my dad, and you said, look at that. Look at that. Stay away from home, and already she's taking candy from a stranger. And she said, everybody lost it. 20 feet in every direction, everyone started to howl. And I know this is cheesy, and I don't know why I'm telling you this, but in that moment when everyone was laughing, I knew that I shouldn't quit. I knew that I was where I was supposed to be, and I knew that I was home. And I haven't spoken to you once in the 4 years since that day, but I heard that you were leaving. And I had to come up and tell you that you've been an incredibly important person in my life, and I'm gonna miss you. Good luck. And she walks away, and I'm flattened. And she gets about 6 feet away, she turns around and smiles and goes, you should probably know this too. I'm still dating that guy 4 years later. A year and a half after I moved to Toronto, I got an invitation to their wedding. Here's the kicker, I don't remember that. I had no recollection of that moment, and I searched my memory banks because that is funny, and I should remember doing it, and I don't remember it. And that was such an eye-opening, transformative moment for me to think that maybe the biggest impact I'd ever had on anyone's life, a moment that had a woman walk up to a stranger 4 years later and say, you've been an incredibly important person in my life, was a moment that I didn't even remember. How many of you guys have a lollipop moment, a moment where someone said something or did something that you feel fundamentally made your life better? All right. How many of you have told that person they did it? See, why not? We celebrate birthdays where all you have to do is not die for 365 days. And yet we let people who have made our lives better walk around without knowing it. And every single one of you has been the catalyst for a lollipop moment. You have made someone's life better by something that you said or that you did. And if you think you haven't, think about all the hands that didn't go back up when I asked that question. You're just one of the people who hasn't been told. But it is so scary to think of ourselves as that powerful. It can be frightening to think that we can matter that much to other people. Because as long as we make leadership something bigger than us, as long as we keep leadership something beyond us, as long as we make it about changing the world, we give ourselves an excuse not to expect it every day from ourselves and from each other. Marianne Williamson said, our greatest fear is not that we are inadequate. Our greatest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light and not our darkness that frightens us. And my call to action today is that we need to get over that. We need to get over our fear of how extraordinarily powerful we can be in each other's lives. We need to get over it so we can move beyond it. And our little brothers and our little sisters, and one day our kids, or our kids right now, can watch us start to value the impact we can have on each other's lives more than money and power and titles and influence. We need to redefine leadership as being about lollipop moments. How many of them we create, how many of them we acknowledge, how many of them we pay forward, and how many of them we say thank you for. Because we've made leadership about changing the world, and there is no world. There's only 6 billion understandings of it. If you change one person's understanding of it, one person's understanding of what they're capable of, one person's understanding of how much people care about them, one person's understanding how powerful an agent for change they can be in this world, you change the whole thing. And if we can understand leadership like that, I think if we can redefine leadership that, I think we can change everything. And it's a simple idea, but I don't think it's a small one. And I want to thank you all so much for letting me share it with you today. Então, gente, essa é a minha mensagem de despedida. Que não vão... Que mensagem inspiradora. Essa é a nossa... É isso. Nós podemos ser líderes todo dia, toda hora, e mudar, sabe, sem humildade nos nossos desejos e muita confiança na nossa capacidade. Boa noite, tudo bem? Estão me ouvindo? Estamos sim. Ô, Nízia, então, eu queria agradecer, né, a oportunidade que a gente está tendo de ter essas, literalmente, nem são encontros, são aulas mesmo, né?
E às vezes eu acho que a gente fica calado mesmo porque são questões de coisas que eu falo assim que às vezes é uma coisa que talvez seja simples, mas se não aparecer alguém que dá um norte e explicar, a gente nunca ia ter a ideia de entender aquilo, né? Por exemplo, igual quando se fala um significado de alguma coisa, muito que a gente pensa igual a Liliana estava falando, nossa, mas isso existe, né? E não está acontecendo, mas a gente nunca ia ter a cabeça de pensar que aquilo existe, né? E eu tinha um professor que ele falava que a diferença entre professor e aluno é sempre que o professor leu primeiro, né? E às vezes a gente tem a oportunidade de participar de algum tipo de evento desse, para mim que sou professora, né? É muito assim, eu falo que o professor aprende muito mais do que o próprio aluno, que aí ele vai ver várias versões de várias pessoas, de várias coisas que a gente nem acredita que ia surgir no meio do assunto e sobre o assunto, né? Então, eu queria mesmo agradecer e te falar que foi muito bacana em tudo que você passou aí. Sempre a gente leva para a vida um pouquinho de cada coisa que a gente ouve, né? Da minha parte, foi muito aprendizado mesmo. Que bom, Cristina. Foi uma experiência muito boa, né? Assim, eu comecei com muito medo porque essa novidade, né, das coisas à distância, a hora que eu não sei pôr a tela e ao mesmo tempo ver as pessoas, e a gente precisa de ver as pessoas com quem você está conversando, né? E, Verdade. bom, mas é isso, eu já roubei um também Eu pouco. queria também muito não tenho agradecer. muito costume de coisa assim online. No primeiro dia eu demorei mais de meia hora para conseguir conectar, porque por mais que a gente mexe com computador e PowerPoint, tudo, ainda não é uma reunião assim online, ainda era coisa de outro mundo, né? Não era coisa assim muito habitual aqui no país da gente, né? Mas a gente tem que se adaptar a cada fase e às coisas que acontecem, né? Mas a gente vai aprendendo, como tudo que a gente aprendeu na vida é adaptação mesmo. Isso. Ficou ótimo. Estão dando show. Eu queria agradecer também, Nízia e Liliane, muito obrigada por essa oportunidade. E eu gostei muito assim da linguagem que foi usada, é uma linguagem que eu consegui entender e achei que trouxe muita esperança, assim, resgatou muitas coisas que para mim são super importantes. Faz tanto tempo que eu não escuto alguém falando delas, assim, parece nesse mundo de hoje, assim. E elas são tão importantes para a gente estar sempre relembrando, e eu fiquei feliz de que tem pessoas assim que ainda acreditam também, né, na transformação social, fazer um mundo melhor, né, no papel de uma liderança, que todos nós podemos ser líderes, né, nessa liderança coletiva. Para mim, me fez muito bem, né, como pessoa, assim. Falou assim, não, você não está errado, né, você está no caminho certo, continua, porque você não está sozinho. Porque às vezes a gente se sente muito sozinho, né, nesse mundo. Uhum. E você faz um trabalho tão bonito aí, né? Obrigada. E agradecer Então é isso, a gente. Liliane e a Anísia. Vou sair desses encontros com uma palavra e muitos desdobramentos. Provocação. Você nos provocou. Então, provocação. Isso. Então, foi muito, muito feliz por participar também, Nízia. Foi um prazer, Nízia e Que Liliane. coisa boa, gente. Eu acho feliz. que é muito legal a gente chegar nesse último encontro hoje, apesar da gente, no começo, a gente ter ficado um pouco com um estranhamento pelo número de pessoas, porque a gente queria mais, né? Mas a gente constituiu aqui um núcleo que veio com a gente, né? Que fez o movimento junto. E isso eu acho poderosíssimo. E a gente tem aqui, né, pelo menos 2 pessoas da educação. Eu estou contemplando a Joane no campo da educação, mas uma é do setor público, a outra do terceiro setor, né? 2 consultoras na área de gestão, na área de impacto social, de recursos humanos,
Isso eu falando de pessoas que estão aqui mais perto, em Nova Lima mesmo, né? A Cristina também é professora, esqueci. A Daniela é a Daniela de Macacos, do Mani? Eu acho que é, né? Pois é, nós temos um grupo aqui e eu acho que a gente pode sonhar com alguma caminhada depois disso. Oi? Não, eu sou professora A Daniela é professora também. também, sou de Macacos. Ah, ótimo, maravilha. Então não são só duas da educação. Então, o que eu quero dizer é assim, a gente vai continuar mandando para vocês as divulgações que são né, das próximas capacitações que virão. A gente quer muito que vocês continuem conosco e nos ajudem a multiplicar as oportunidades. E depois a gente vai ter um processo guiado pelo SEBRAE, que é a Oficina do Futuro, e nela a gente vai pôr a mão na massa em termos de construir planos concretos para o desenvolvimento. Então, a gente quer muito ver vocês nessa próxima etapa, tá? A gente conta muito com esse olhar de vocês tão sensibilizado, né, pela riqueza do conteúdo que a Nízia trouxe. E, Nízia, obrigada demais, viu? Foi muito, muito bom ter você. Tá? Que bom, gente. Palmas para todo mundo. Vencemos, conseguimos o desafio. Isso aí. Né? E Maristela, Joaquim, né, que vieram de longe, né? Muito bem-vindos, muito legal ter vocês dois com a gente também, viu? Eu tenho que agradecer pela essa oportunidade, né, de estar participando desse momento com vocês aí, porque está sendo... ontem eu peço desculpa, né, na semana passada eu não ter participado, foi porque eu estava dando palestra, treinamento, e também meu celular descarregou, tentei de todas as formas e carregar, e nem o carregador eu trouxe. Aí eu disse, hoje tem que ser, né? E eu anotei bastante, nesse pouco tempo que eu consegui conectar, e eu tenho assim, eu escrevi uma coisa aqui, né, que a gente, no meu pensamento, né, que eu sempre, quando dou palestra, eu procuro motivar as pessoas a transformar a realidade deles, né? Hoje mesmo eu estava dando uma palestra e eu falei para eles que tudo que tem algumas pessoas aqui da área de liderança, e eu falei para eles que como é que eles querem transformar a realidade de tudo que eles estavam falando, se aquelas pessoas que eles estavam dizendo que eram mais difíceis de lidar, eles tinham que botar como um desafio para eles, né? Para cada um deles escolher um e aquela pessoa ele transformar, né? Eles ficaram muito assim um pouco assustados. Disse, não, peguem uma pessoa dessa. E o que eu vejo assim que você, para ser um agente transformador, né? Você é um encantador de pessoas. Você tem que encantar as pessoas com seu entusiasmo, com a maneira que você fala, do jeito que você faz com que as pessoas se expressem, né? E também, assim, o transformador, eu penso que eles são pessoas que devem motivar, eles motivam os sonhos, né, dos atores, das pessoas que estão envolvidas, que cada um tem seus sonhos, né? E também, né, das partes envolvidas, os interessados. Qual é o seu interesse? Onde é que você quer chegar? Né? Eu vi uma pessoa comentando, a Mara, né? Ela comentou sobre a questão da resistência das pessoas que se mostram líderes, né? É porque eu penso assim que isso sempre tem alguns líderes que eles dizem que são agentes transformadores, vão participar de projetos sociais ou socioambientais, né? Eu lhe falo como eu sou engenheiro ambiental e tenho pouco tempo formado, né? Estou fazendo uma pós-graduação em engenharia de produção e gestão de projetos. Está perto a terminar a gestão de projetos. Então, eu fiz fazer gestão de projeto, por quê? Porque eu vejo que às vezes a pessoa ele não quer ouvir novas ideias. Ele se sente proprietário daquilo. E as ideias dele é a forma que ele quer que as pessoas caminhem na visão dele, né? É como um professor, né?
que ele é um bom matemático, mas ele não sabe ensinar matemática, porque ele é como se fosse um grande corredor e quer que uma criança acompanhe ele. Né? Então, tem que ser por partes. Né? Hoje eu estou fazendo o inverso, né? Estou vindo da área produtiva, né? Para a área de gestão. Então, é bem diferente. Eu sempre, por isso que eu busquei engenharia ambiental e toda essa parte de gestão, para isso. Porque a gente tem que pegar aquela pessoa que, quando a gente transforma alguém, a gente também se transforma, né? Eu penso dessa forma. Então, por isso que eu desafiei a todos hoje aqui na palestra, que eu estava fazendo hoje, que eles tinham que pegar a pessoa que eles dizem que é difícil e transformá-las nas pessoas que elas querem da forma que elas querem que essa pessoa seja com ela. Então, nessa forma também, ela vai se transformar, porque eles não percebem que eles também têm que ser transformados. É essa minha utopia, né? Então, acho que a gente tem que incentivar essas pessoas a se transformarem. Por isso que eu gostei desses cursos aí, que eu pretendo ver tudo no YouTube. Gente, Muito bom. estão me ouvindo? Então, tchauzinho para todos. Tchau. Até Foi um o próximo. Até o próximo encontro e vou ver todo no YouTube e vou repetir várias vezes para incorporar mesmo. Boa noite, gente. Boa noite, bom final de semana. Obrigada, Nícia. Prazer, viu? Tchau. Muito obrigado. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Obrigada a vocês, gente.